Discutir a questão das populações pretas dentro do espaço universitário e como essas populações pretas se entendem e se compreendem dentro desse espaço e como elas dialogam do lado de fora. Discutimos a política de cotas, discutimos representação, discutimos até mesmo a questão do impeachment em alguns dos programas. Por sugestão do colega Rubens, um tema que já vinha pululando aí para ser debatido, que é a questão da intolerância religiosa, mas não dá para falar de questões de religião sem discutir questões políticas. Então, decidimos previamente alguns tópicos centrais para começar a conversa e, ao longo do desenvolvimento, a gente vai ampliando a discussão, abrindo o espaço para que o pessoal que está na assistência se posicione. E é isso. Vamos desenvolver a conversa. Eu convido o pessoal que está na mesa. É importante deixar claro que o fato de estar na mesa não confere autoridade de primazia de fala a quem está do lado de cá. A Constituição do Espaço Democrático, de fato, não prevê isso, né? Mas são as pessoas que deram a cara para bater. Lembrando que a gravação de um programa onde a plataforma de mídia para a qual ele se dispõe é a internet. O Conversas Pretas é um programa que é vinculado pelo YouTube, cuja intenção é alcançar o maior número possível de pessoas. Então, já de antemão, deixo claro para todo mundo que suas imagens serão vinculadas na rede mundial de computadores. Eu convido meus colegas aqui na mesa a se apresentarem e, para que já dê um marcador político, cada um se apresentando e dizendo que ninguém aqui está falando por instituições, isso é fato, até porque é muito complicado falar por instituições que são plurais, mas a que denominação religiosa pertence, qual posicionamento político ideológico do ponto de vista religioso defende, começando pelo lado esquerdo da mesa. Bom dia, meus irmãos e amigos. Meu nome é Leon, faço parte de um movimento chamado Aliança Bíblica Universitária do Brasil, movimento estudantil, que está em todos os cantos do nosso país, inclusive aqui na nossa cidade, na UFBA, e professo a fé cristã de denominação batista tradicional ligada à Convenção Batista Brasileira. Estudante de filosofia. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Tácito Vivas, estou vice-presidente da Igreja Batista Nazaré, sou da ala progressista dos batistas no Brasil e no mundo, ligados à Aliança de Batistas do Brasil. Componho também uma instituição chamada Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, onde aqui em Salvador trabalhamos com os territórios negros, Povo de Santo e os quilombos e remanescentes de quilombos no Baixo Sul da Bahia. Bom, todo mundo aqui, boa parte já me conhece, sou Jorge Ora, licenciado em Ciências Sociais pela UFBA, mestrando pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, líder religioso, candomblessista, ativista político, uma pessoa que acredita que o espaço da transformação é o espaço da educação, então o meu espaço de político é a minha sala de aula, onde eu discuto as coisas com um pouco mais de profundidade. Por enquanto é isso, estamos discutindo ao longo do processo. Bom dia, eu sou Geraldo das Neves, sou de religião católica, sou estudante dessa casa, licenciando em Ciências Sociais, nesse semestre. Permitir. E estou aqui como pessoa católica, aceitando o convite do nosso colega aí, Jorge, para discutir um assunto que para mim é muito importante, que representa o direito da pessoa humana à liberdade. Aquilo que é mais essencial a ela.
a liberdade. Na discussão prévia que nós fizemos aqui, a gente meio que entrou em consenso de 3 eixos temáticos para a gente começar a discussão, e do meio para o fim a gente vai concluir falando efetivamente dos processos de intolerância religiosa, questionando se de fato há intolerância religiosa, né, ou quais são os outros possíveis vieses de entendimento da coisa, e a gente elegeu 3 pontos para partir, para começar a discussão, que são escola sem partido, a responsabilidade dos religiosos, independente da denominação, no que tange a questão do genocídio das populações pretas no Brasil e no mundo, e uma discussão que está muito em voga por vários motivos, principalmente do ponto de vista midiático, que é a questão de sexualidade e gênero. Então, nós vamos trazer aqui, na verdade, posicionamentos de pessoas que professam fé, ou seja, são posicionamentos pessoais, e que alguns deles, como são lideranças de setores de movimentos mais politizados dentro das suas expressões religiosas, têm, de certa forma, liberdade para falar de como o seu núcleo de pessoas, os seus grupos políticos pensam mais ou menos sobre esse tema. Eu proponho que a gente mantenha essa lógica de fala, né? Então a gente começa com Leon. Escola sem partido. O que é que isso significa para você? E se isso está sendo discutido ou não dentro da esfera religiosa. Vou começar pela segunda parte. Isso está sendo discutido sim, principalmente os meios que eu caminho. Agora, a discussão tem diversas vertentes. Uns levam para um lado, outros para outro, uns mais levados a um discurso mais progressista, outros mais fundamentalistas dentro de alguns setores, outros estão sem querer saber, aquela ideia de que nós não nos envolvemos com a política, nós não nos envolvemos com o mundo e pensamos só na alma. Isso é um problema dentro de nós, porque dentro do nosso povo, ou grupo, por assim dizer, porque não dá a oportunidade do fiel a perceber as mudanças na sociedade e só pensar em algo para além. Mas no meio que nós discutimos, eu acredito que os outros aqui também podem dizer, os outros também podem dizer a mesma coisa, nós estamos em um debate ainda muito intenso, né? Nós primeiro não entendemos essa ideia de uma representação política, de uma bancada que diga em nosso nome, em nome dos 40 milhões, como você mesmo lembrou, de um partido, mesmo ele se chamando cristão, que venha dizendo que é certo e errado, e ainda dizendo que o livro sagrado é quem atesta que isso é certo e errado. Então isso para nós é um absurdo, por isso que quando até chamam de a bancada da Bíblia, é um absurdo enorme, porque se fosse da Bíblia não estaria com tamanho discurso intolerante. Acredito que escola sem partido é algo que não tem fundamento. Essa ideia de esvaziar o discurso de gênero, de ideologia, e tentar sutilmente ou até grosseiramente moralizar as escolas e os estudantes sob o discurso de que Deus e a fé predizem uma coisa tão importante que não pode ser retirada, que deve ser retirada, enfim, ou seja, porque é sem partido. Isso para nós não é algo interessante. Ou seja, é interessante para aquelas pessoas que se dizem nossos representantes. Eles se dizem nossos representantes, mas eles não são nossos representantes. E quando eu digo isso, não é dizendo em nome dos que não se dizem representados, é dizendo porque não existe condição de um grupo de partidários, de pessoas que leram ou não a Bíblia, mas que de certo modo tiveram uma interpretação, dizer que Deus e que a igreja e que toda a cristandade pensa de uma maneira só. Não. A igreja tem, desde o seu início, muitas divergências. Eu há pouco tempo lembrava da primeira divergência entre os cristãos, que foi a questão que você citou da pregação aos não-judeus, aos gentios, né? E aí chegou o momento da tensão, da circuncisão e incircuncisão, e eles precisaram conciliar para entender, olha, circuncisão é para quem é judeu, quem não é judeu pode ficar incircunciso, ou seja,
A Bíblia já deu a orientação de que essas coisas não precisam ser tocadas. Hoje em dia nós estamos invertendo a leitura bíblica e colocando essas pessoas como certas, e o certo é isso e o errado é aquilo. Então, se eu não fui muito claro, eu quero dizer que escola sem partido eu não concordo. Sei que boa parte dos cristãos também não concordam, e que aqueles que dizem que isso é um projeto que atende a esses 40 milhões, isso é falacioso. Porque atingir 40 milhões de pessoas e colocá-los em um só pensamento, na minha opinião, isso ali é uma ilusão. Então, assim, nós estamos discutindo com as correntes que são pró, com as correntes que são contra. As correntes que são pró nem sempre gostam do diálogo, nem gostam do discurso. As correntes que são contra, muitas vezes, são vozes que ecoam solitárias, mas ainda há muita organização e muita movimentação e muita mobilização contra essa ideia de generalizar. Estamos generalizados na mídia, estamos generalizados no parlamento, como se nossa mensagem, ou antes de tudo, a mensagem do próprio Evangelho de Jesus Cristo, fosse aquilo que aqueles deputados e que aqueles outros líderes religiosos midiáticos dizem nos seus programas de televisão. Então, é bom que se faça um recorte. E uma das coisas que, embora não seja agora o que eu gostaria de tocar, mas é bom que isso fique claro, o movimento neopentecostal, ele é dissidente do movimento da igreja cristã. O movimento pentecostal é uma coisa, e o movimento neopentecostal, eu faço minhas palavras do bispo Robson Cavalcante, deveria ser convidado a ser pensado como pseudo-pentecostal, porque ele não bebe do pentecostalismo, ele funda uma outra ideia, e é essa ideia que mantém a cabeça das lideranças da chamada bancada evangélica. Você mesmo citou em algum momento que tem uma tradição de família que veio de uma igreja como a Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Ela não pode ser maculada pelo movimento neopentecostal, porque existe uma seriedade na fé que ela professa, seriedade que muitas vezes a gente não consegue entender dentro do movimento neopentecostal. Então, é bom que a gente entenda que o neopentecostalismo, ele puxou esse discurso da generalização, mediatizou, coloca seus representantes lá, e toda a cristandade tem sofrido, porque surgem projetos de lei, surgem generalizações e concepções que não fazem parte do seio de todos os outros cristãos. Então isso é um recorte que eu queria deixar com muita clareza aqui, e a minha palavra de não apreciação a respeito da escola sem partido, que é de um projeto de lei de um deputado dessa tão chamada e mal falada bancada evangélica. Na verdade, eu queria já ir a um passado, e afirmando que nós vivemos em uma escola de partido. A mesa é a representação da escola do Partido Histórico do Brasil, né? Uma escola de homens, uma escola de que as lideranças no debate de gênero seriam as lideranças para homens falarem, homens exercitarem. Então, nós já vivemos. O que essa lei quer, o que essas pessoas querem, na verdade, é garantir essa escola com o partido. Essa escola do partido machista, essa escola do partido da teologia da prosperidade, que hoje a gente fala, essa escola do ódio ao LGBT, essa escola do racismo, essa escola do patriarcado, essa escola que nós vivemos há pelo menos 5 séculos no Brasil. Então, eu acho que só tem um nome errado no projeto de lei. Nós, da Aliança de Batistas, nós somos contra. Nós lançamos um documento esse fim de semana, pensado na nossa Assembleia, que foi realizada aqui em Salvador até o sábado, justamente fazendo essa história. Que a discussão, eu acho que, assim como o racismo no Brasil, essas políticas têm uma expertise que às vezes a gente se passa, que é a sutileza com que esses projetos atingem a nossa vida. A ideia desse projeto não é discutir uma escola sem ideologia.
A ideia desse projeto é fortalecer a ideologia que já é permanente na escola, que já vivemos no Estado. Nós não paramos para pensar nisso. Nós sempre batemos, e aí eu ouvi nessa sexta-feira, no sábado de Fábio Nogueira, que ele diz assim: nós temos que nos referir a essa bancada como uma bancada fundamentalista, não como uma bancada da Bíblia ou uma bancada de cristãos, porque não são de cristãos. É uma bancada de fundamentalismo. Fundamentalismo do ódio ao diferente, do ódio religioso, porque lá tem padres, tem pastores, tem irmãos, tem missionários, tem tudo. Menos Cristo. Nós temos uma bancada do boi, que está inserida na igreja, basta ver a figura do Valdemiro. E nós temos a bancada da bala, que é a que sempre esteve, os coronéis. Bolsonaro foi recentemente batizado em Pois é. Poluiu o Rio Jordão. Tirando o sangue dos palestinos que já está correndo lá, agora o Bolsonaro estragou de vez. Mas eu queria trazer nesse sentido essa discussão da escola. Na verdade, o que nós temos que combater é a escola com partido. É o partido que já existe desde que os primeiros colonizadores chegaram no Brasil, desde que tiraram os direitos dos indígenas de viverem livres, desde que trouxeram os irmãos e irmãs de África como escravos, desde que instauraram aqui um Estado laico que nunca foi laico, porque nós não discutimos as liberdades laicas. Desde que trouxeram para cá, e aí é um recorte que eu faço agora mais de pertença religiosa, quando nós, que éramos protestantes, chegamos aqui enquanto perseguidos e fomos incutidos a ser perseguidores. Basta ver a última Assembleia da Convenção Batista, onde Alckmin estava na mesa. Esse ecumenismo nunca se teve entre os batistas. Mas quando se trata das políticas, quando se trata de manter o poder, de manter esse partido, aí sim nós nos unimos. Então, eu acho que nós precisamos começar a tratar essas discussões mais pela sua base, que é o que está invisível, o que está acontecendo no dia a dia. Porque nas escolas, eu estudei no colégio da Polícia Militar. Eu sei o que é uma escola com partido. Eu sei o que é ser induzido ao ódio. Sabe? Eu estudei na Universidade Católica, na Faculdade de Direito. Eu sei o que é uma universidade com partido. Agora os professores estão sofrendo isso na Universidade Católica. Então nós não vivemos a escola com partido. O que eles querem é nos transformar cada vez mais nos nossos guetos. Colocar quem pensa diferente nos guetos. Esse projeto de lei nada mais é do que os campos de concentração da liberdade de pensamento. Querem nos colocar nos guetos do pensamento. É isso, escola de partido. Eu acho que, na verdade, eles não querem isso, eles não querem que a gente saia dele. Porque quem é que fundamentalmente está em educação? A mulher, negra, periférica e alguns homens, são poucos, que não representam o patriarcalismo. Porque o que se diz é que a grande maioria são homossexuais. Então, na verdade, não se quer que a gente tenha essa voz, que a gente faça esse trabalho realmente de conscientização, porque essa é uma lei que atinge fundamentalmente o ensino fundamental. Primeiramente, o ensino fundamental. Na faculdade, a gente não vai ver esse impacto tão grande por agora. Esse impacto começa primeiro da reforma, vamos cortar de lá, vamos derrubar de lá, vamos cortar na raiz. Porque quem se vê mais ativo principalmente é quem trabalha no ensino fundamental, quem trabalha no ensino político. Mas a gente sabe que na verdade calha a boca, mulher, vai procurar emprego, vai procurar e se você se atrever a sair para trabalhar, não me venha falar de ideologia nenhuma e nem de conhecimento de causa, se você realmente tem no sangue, no dia a dia, na pele e no caminho. Como eu estou basicamente mediando a mesa, eu vou deixar para minhas falas mais para o final. Geraldo? Bom, eu já tocaram bastante pontos. Eu queria só lembrar alguns itens que eu acho que a gente tem que considerar previamente. Quando a gente vai falar de escolas em partido, projetos de lei, eu acho que a gente
precisa retomar uma questão que é da própria constituição da sociedade, de como ela é composta, de quem manda, quem obedece, até tudo bem que uma frase foi meu primeiro start assim, para trabalhar até em campanhas políticas, porque eu não me misturava, eu fui ensinado a não me misturar com políticos, porque eu sou da década de 60, então década de 70 eu tinha meus 12 anos e já fui aprendendo que não deveria me misturar com pessoas que não prestam. Né? Dentre dessas pessoas que não prestam estavam listados os capoeiristas do Mercado Modelo, que meu pai era comerciante do Mercado Modelo, no primeiro andar, eu não deveria estar lá embaixo misturado com aquela gente, mestre Macaco e companhia. Não deveria estar com pessoas que não prestam quando fosse brincar, já que minha mãe era mãe solteira, e, portanto, a lei dizia que ela já não estava fora da lei, né? Não era casada, para fazer a primeira comunhão foi uma dificuldade. Né? Para explicar porque o filho de minha mãe solteira ia ser batizado, ia ser fazer a primeira comunhão na igreja católica. Numa cidade conservadora, como toda sociedade baiana, sabe? Mais uns ciclos assim, interessantes a história das próprias religiões, como elas se constituíram, como elas se formaram, até o mito que vem desde o mito fundador, né, se a gente puder dizer assim, a própria cosmologia. E o que faz sentido para aquela sociedade e para essa sociedade para onde foram transpostos, transportados, trazidas às pessoas. Isso está na Constituição do Brasil. Para falar rapidamente, a própria ideologia conservadora que está por trás da sociedade, as forças de conservação, nesse tensionamento, as forças de conservação são sempre mais fortes do que as forças de liberação. E dentro das próprias religiões também. Eu acredito que vocês podem falar muito mais do que eu, porque quando você chega aqui nesse colegiado para se expressar, pelo menos para meu posicionamento, eu aprendi que não podia dizer nem mesmo que era católico, porque lá vinha o bombardeamento da academia sobre toda aquela história da instituição que dominou, escravizou, matou, roubou, etc., vendeu indulgências, etc., etc. E quando chegava lá, você tem que chegar na faculdade e se posicionar para fazer os nossos encontros, as nossas pregações, nossos retiros. E eu ia para a faculdade católica levar os panfletos para um padre chamado Padre Marton, um evento chamado Seminário Universitário. E voltaram com quase todos eles. Hoje eu dei para vocês alguns panfletos da ONG de meio ambiente. Eu sinto o mesmo efeito. Quando eu falo de meio ambiente, eu ainda não abri a água disso aqui, porque eu fico preocupado com como a informação não circula, né? Não vai até o outro, fica restrita, como disse o nosso amigo ali, a um gueto. Né? Se eu for falar de meio ambiente, eu consigo distribuir para vocês alguns folhetos soltados. Algumas pessoas até me disseram assim: eu não preciso de dois, eu só quero um. Mas peraí, eu estava pensando que você fosse dar para alguém que você vai conversar. Isso está dentro da dinâmica que eu aprendi dentro do catolicismo, que me ensinaram que eu tinha que evangelizar, eu tinha que converter o outro tinha que ser mais um. Eu teria que trazer mais um para o meu grupo de jovens, eu teria que trazer mais um para catequizar, eu teria que trazer mais um que não sabe nada, ignorante, e que deveria aprender à luz do Evangelho. Olha o que eu estou dizendo. Eu estou negando o outro completamente. Eu estou partindo do pressuposto que tudo que ele sabe é o não saber. E a minha verdade é a única verdade. Eu passei por esse processo. Já citei um exemplo aqui do Rádio Críticos, que eu ofendia abertamente na Praça da Piedade. Pois saudades dele. Só pude compreendê-los depois que eu fui fazer iogoterapia. Eu peguei os mantras, fui procurar letras, fui procurar traduzir os mantras. E fui descobrir que ele estava louvando a Deus. Não era palhaçada aquilo. A alegria no rosto deles representava a coisa de mais supremo que ele tinha naquele momento.
Então nós temos essa dificuldade de compreender, de nos colocarmos na posição do outro. Eu fico feliz de estar numa mesa tão plural, exceto pelo fato de que nesse auditório, felizmente a praia melhorou colorido ali, quando eu cheguei só tinha barbado. Eu falei, vai chegar mais um que me leva para falar, e agora nós temos, eu fiz questão de deixar a cadeira aqui, porque cadê a mulher? Né? Porque nós, quando queremos discutir e tomar decisões, precisamos verificar que na política brasileira é leiloado e é pago para que mulheres, eu sei que está sendo gravado, completem a cota do partido. Por quê? Porque a lei eleitoral exige aquela lição de casa que não é feita durante a formação, durante todos os 4 anos de mandato, ou seja, os 2 anos entre um processo eleitoral e outro, é preenchido urgentemente para completar a cota de 30%. Tem uma propaganda sendo veiculada pela PSN, você já deve ter visto. Então a gente não pode esquecer que isso faz parte da força de conservação das pressões e tensões de conservação na nossa sociedade. E finalmente falar sobre essa coisa bendita que é a salvação das almas. Né? Só para deixar isso no ar, porque parece que a gente não tocou nisso. A gente falou da escola sem partido, sem esquecer de dizer, é bom não esquecer de dizer que quando eu digo escola sem partido, eu estou falando que a minha ideologia deve ser predominante, como já foi colocado aqui. E mais enfaticamente dizer que se os meninos rezarem o Pai Nosso, eles só precisarão rezar o Pai Nosso. Se eles rezarem a Ave Maria, será ideologia. Se você puxar um manga, será enquadrado na lei. Em breve, a gente não tem mais liberdade de expressão. E eu acho que o tema principal gira em torno de liberdades. Será que é um legislador que vai normatizar ou dizer qual é o meu direito ou qual é o direito da criança? Onde fica o direito essencial à liberdade? Certo por aí. Então, os desdobramentos eles todos vão ser trazidos à tona. Importante frisar, nem fazendo minha culpa, porque não tem culpa, mulheres foram sim convidadas para compor a mesa. O motivo pelos quais elas não puderam estar aqui não me compete, não nos compete. Outra questão, a gente queria a questão mesmo da pluralidade religiosa. E nós sabemos, por exemplo, que historicamente, dentro da cristandade, o papel de predominância da mulher é pouco nenhum. Né? Até porque você tem a premissa supostamente baseada nos textos bíblicos, onde a mulher é submissa à vontade do homem, chegando até nas cartas paulinas a dizer que o papel da mulher é se calar dentro do espaço e, se ela tiver alguma dúvida, questione o marido depois em casa. Né? Infelizmente, a ideologia está aí, ela molda ao Ocidente, o patriarcado. Agora tem gente que ainda segue a risca, tá? Sim, enfim. E acredita que aquilo é verdade para o século XX. Pois é, isso aí está um pouco mais discutido.